Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós já estamos na lição de número 6. E o tema da lição dessa semana é o milagre do azeite e da farinha. Nessa semana, a lição dessa semana, ela tem como objetivo fazer a criança entender que Deus cuida de nós através de outras pessoas. Também sentir que ela pode confiar em Deus e em seu povo para cuidar dela. E também fazer com que a criança responda orando confiantemente pelo cuidado de Deus. A mensagem central da história que nós vamos passar para as crianças na próxima classe é que Deus usa outras pessoas para nos amar e cuidar de nós. Eu vou pular lá para o final da lição. Quando você terminar a lição, você vai fazer com as crianças um cartãozinho de gratidão, de muito obrigado, incentivando que ela compartilhe esse cartão com alguém. E eu já vou compartilhar com vocês aqui, para que vocês, quem sabe, tenham tempo de pensar em um cartãozinho diferente para vocês fazerem com elas. Vocês podem usar esse cartão sugestivo do manual, que é só imprimir, recortar. Elas podem pintar ou colar alguma coisa nesse cartãozinho para ficar mais bonitinho. Mas você pode também preparar outros cartões que também fique bonito para ela entregar para alguém. Eu já estou aqui vendo cartões por causa do Dia dos Pais e eu vi alguns também que a gente pode trabalhar com as crianças, né, na próxima classe, e elas vão amar. Esse cartão de coração, olha que coisa mais linda esse cartão. Você corta os coraçõezinhos, a criança ali já pode ir colando, né, da maneira como ela quiser. Olha que coisa linda, fácil, e quem receber esse cartão, imagine como vai gostar. Esse outro com esses menininhos e essas menininhas, olha que coisa mais linda. Você pode pedir para que a criança se desenhe, né? A menininha desenha ela mesma, o menininho desenha ele mesmo. E aí, então você entrega os corações para que eles colhem ali. Olha que mimo esse cartãozinho, né? Para a criança dar para alguém como gratidão. Esse outro, ele é mais simples, mas também lindo. Você já leva ele pronto, tá vendo? Com esse corte, né? Desse cartão. E aí, então, a criança enfeita, você pode já escrever dentro alguma coisa, né, para a criança, ajudá-la a escrever o nome para quem vai ser entregue esse cartão, e é a coisa mais linda. Esse cartão aqui, esse cartão azul, eu esqueci de falar esse detalhe que é o charme do cartão, e também é simples de fazer, que é esse corte, né, todo assim, oval, na lateral, olha que lindo. É simples, tá vendo? Um quadrado, né? Que você corta ali, ovalado na frente, e a criança cola os corações. Eu achei muito, muito lindo. Aí tem esse quinto modelo. Olha que coisa mais... Gente, nota 10 para esse cartão. Imagine se as crianças não vão amar pintar, né? Macarrão, gravatinha e colar no cartão. Olha que lindo. Você pode fazer menor, né? Claro, entregar alguns macarrões, arruma ali certinho para que elas possam pintar, depois colar, né? E aí então fazer alguns dizeres, né? Fazer ali por dentro alguns dizeres e entregar. Elas vão amar, coisa mais linda. Esse cartão de pipa, pensei pro Dia dos Pais já. Muito lindo, tá vendo? Simples de fazer. E esse último aqui também, pensei pro Dia dos Pais, que esse daí, meu pai achou de bola. Achei muito legal esse cartão. Gente, todas as ideias peguei no Pinterest, tá? Todas. Tem um trilhão de ideias lá. Eu peguei só algumas para vocês irem vendo e já irem pensando, então, que cartão você pode levar para que as crianças façam no final da história de hoje. Eu achei muito lindo, né, o resumo da lição que traz para nós adultos, que diz o seguinte: durante o tempo de fome, Deus disse a Elias que fosse ao encontro de uma viúva que lhe daria alimento.
Para a viúva não foi fácil dar a última porção de alimento ao profeta de Deus, mas ela decidiu fazê-lo. Deus a abençoou por ser ajudadora. Deus tomou as providências necessárias. Sua última porção de óleo e de farinha durou até o fim do período de fome. Olha que coisa linda, que lição pra gente, né? Ela repartiu a última porção que ela tinha e Deus milagrosamente fez com que ela nunca passasse fome até aquele período sem chuva que houve no tempo de Elias. Então essa lição fala sobre graça. Nós pertencemos a Deus e Ele cuida de nós, do mesmo modo como Ele cuidou de Elias. Ele sabe do que precisamos e frequentemente usa outras pessoas para suprir as nossas necessidades. Que lindo, né? Então essa lição é maravilhosa porque nós poderemos ensinar para as crianças com essa história que Deus cuida de nós, mas que Ele envia outras pessoas para cuidar da gente. Nós vamos falar sobre isso com as crianças. E daí então, em resposta, como Deus cuida de nós, nós queremos motivá-las a também serem gratas, né? A demonstrar carinho, apreço por aquelas pessoas que cuidam delas, né? Nas atividades preparatórias, né? A ideia aqui sugestiva para a atividade preparatória se for possível, você pedir que uma mãe que tenha um bebê, né, de colo, vá até a sala. Se na sua igreja nesse momento não tiver nenhuma mãe com um bebê de colo, aí então você leva uma boneca, um bebê de brinquedo. E aí então, com antecedência, nós vamos preparar itens para cuidados do bebês. Fralda, alimento, quem sabe ali mamadeira, pomada, lencinho umedecido. E aí vamos conversar com as crianças sobre os cuidados com o bebê. Do que nós precisamos para cuidar do bebê. O que o bebê precisa, né, para ser bem cuidado. Quais são as maiores necessidades do bebê. E ali então vamos conversar com elas e deixar que elas falem. Os bebês precisam de muito cuidado, não é verdade? Vocês gostam da ideia de Deus usar as mães, os papais, os avós, os amigos e até outros parentes para cuidar dos bebês? Não é bom isso? Como uma pessoa se sente ao cuidar de um bebê? Como será que ela se sente quando tem que cuidar de um bebê? Eu fico feliz porque os bebês têm pessoas adultas para cuidar delas. Foi Deus que planejou assim. E isso nos lembra a mensagem de hoje. Deus usa outras pessoas para nos amar e cuidar de nós. E assim, então, terminando a atividade preparatória, nós vamos então passar com elas a história das missões, né? O informativo mundial das missões, que tem uma história muito especial. Eu gravei no começo da semana, caso você não tenha visto ainda essa história, vale a pena dar uma olhadinha e compartilhar com as crianças essa história. Motivá-las, né? A trazerem as suas ofertinhas para esses projetos especiais da igreja, para o 13º sábado, que é a construção de novas igrejas, né? Especialmente aqui no Brasil e Bolívia e também Uruguai. Bem, a história, então, ela traz como ideia você preparar os personagens, que é Elias, a viúva e o filho da viúva. Se você não tiver condições de preparar pessoas para serem esses personagens, conte a história animadamente, envolva as crianças, vá fazendo perguntas durante a história, vai ser uma bênção. Elas também participam, elas gostam e vão compreender a história, tá? Prepare gravetos, galinhos, né, em volta da sala, para que no devido momento você então possa, né, envolver as crianças quando ali a viúva vai pegar esses gravetos. Bem, então nós começamos. Eu quero contar a vocês, diz Elias, sobre uma ocasião muito especial em que Deus evitou que eu passasse fome. Vocês já sentiram fome, crianças? Mas muita fome, fome de verdade. Alguém aqui já passou fome?
Será que alguma criança já passou fome? Talvez sim, talvez não, né? Vamos esperar elas responderem. Elias, aqui eu vou contar na primeira pessoa, porque eu mesmo vou contar a história, ok? Elias estava com muita fome e muita sede. Toda a água do riacho havia secado e os corvos pararam de trazer comida. Então, eu sabia que isso poderia acontecer, porque o povo continuava adorando ídolos. Tanto tempo sem chuva e o povo continuava orando ao Deus Baal, esperando que ele mandasse chuva. Mas a única pessoa que poderia mandar chuva, quem que era? Sim, o nosso Deus verdadeiro. Um ídolo parece, por exemplo, com uma pedra. Se vocês têm na classe aquela pedra, aquele monumento de pedra que eu falei aqui algumas semanas atrás, você usa eles. Não, você apenas fale. Vocês acham que uma pedra, que um ídolo feito de pedra pode cuidar das pessoas? Deus desejava que as pessoas soubessem que apenas Ele pode ajudá-las. Nenhum ídolo pode fazer isso. Por isso então que Deus resolveu não enviar chuva até que o povo começasse a orar a Deus em vez de orar aos ídolos. Por essa razão, Elias estava ali, sem comida e agora também sem água. E ele estava sentindo fome e sede. Mas Deus não tinha desamparado Elias. Deus continuava cuidando do seu profeta. Então Deus disse para Elias ir a um lugar chamado Sarepta. Ele teria ali uma viúva que iria alimentar. Vocês sabem o que é uma viúva? Já sabem? Isso, uma viúva é uma mulher cujo marido já morreu. Vocês conhecem alguma viúva? Tem alguma viúva aqui na igreja, será? Deixe as crianças responderem. Acontece então que Elias chegou na casa da viúva. E quando Elias chegou na casa da viúva, ela ficou surpresa ao ver Elias vindo em direção à casa dela. Tudo estava muito seco, não havia quase nada para comer ou beber. A viúva estava do lado de fora da sua casa, recolhendo alguns gravetos, como esses aqui, e mostre os gravetos para as crianças. Ela iria fazer fogo a fim de poder cozinhar a última refeição que ela tinha. Quando Elias chegou à casa dela e ela tinha apenas uma pequena quantidade de farinha, agora então você vai mostrar a farinha para as crianças. Leve ali um potinho, uma vasilhinha com um pouquinho de farinha e uma outra com um pouquinho de azeite, para que as crianças tenham ideia do que aquela viúva tinha em casa. Ela só tinha aquilo para comer. Elias então pediu à viúva que usasse aquele restinho de farinha e de azeite para fazer pão para ele. Mas a viúva havia planejado usar aqueles pequenos itens para fazer a última refeição para ela e para o filho. E depois então eles morreriam de fome porque não havia mais nada para comer. Mas a viúva entendeu que Deus queria que ela ajudasse Elias. Então ela foi lá, pegou aquela farinha, o azeite, preparou o pão e levou então para Elias. Elias tinha prometido que se a viúva desse a ele o pão, Deus daria para ela todo o alimento que ela precisasse até começar a chover novamente. E foi assim que aconteceu. A viúva ficou muito feliz por ter enviado Elias para que ela pudesse ajudar a sanar a fome dele. Ela pôde alimentar ele com aquele pouquinho de farinha e de azeite que ela tinha, com o pão que ela fez então. E aí então, Deus cuidou tanto daquela viúva, fez um grande milagre. Até que voltasse a chover, nunca faltou na casa daquela mulher nem a farinha e nem o azeite, para que ela pudesse fazer pão para alimentar ela mesma e seu filho. Imagine só o quanto ela se sentia feliz. Puxa vida, eu tinha só aquele pouquinho de farinha e azeite, mas porque eu usei aquele pouquinho para ajudar o profeta Elias, Deus me abençoou grandemente. E nunca mais na minha casa
até que voltou a chover, faltou a farinha e o azeite. Deus fazia sempre ter farinha e azeite nas vasilhas daquela viúva. Que coisa incrível! Deus é muito bondoso, não é? Deus enviou Elias para que eu pudesse ajudar ele, disse a viúva, no momento em que ele mais precisava. Assim nós vamos terminar a história. E nós podemos perguntar para as crianças: vocês acham que Elias se sentiu? Vocês acham que como vocês acham que Elias se sentiu quando teve que pedir alimento para uma viúva pobre? Será que Elias imaginava que ela fosse ter alguma coisa, né? A nossa mensagem é: Deus usa outras pessoas para nos amar e cuidar de nós. Depois então que nós terminamos a história, nós vamos trabalhar com as crianças o verso para memorizar. O verso para memorizar dessa semana, peguem a Bíblia com eles e leia. Está em Salmos 94 e o versículo 7, que diz assim: pois Deus é o nosso ajudador e nós somos o seu povo que ele cuida. Talvez na versão da lição está diferente. Deixa eu ver como está aqui na versão da lição. Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo do qual ele cuida. Salmo 95, 7. Sim, é a mesma mensagem. Deus é o nosso povo e ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e nós o seu povo que ele cuida. Então passe essa mensagem para as crianças, ajude elas a memorizarem esse texto, ajude elas a entender o texto. É importante que elas não só memorizem, mas elas entendam o que elas estão falando. Veja só, Deus cuidou de Elias. Deus era o Deus de Elias, mas ele também é o seu Deus, o meu Deus. Ele é o nosso Deus que cuida de nós. Essa é a mensagem principal que elas precisam levar no coração. Depois, então, para nós fazermos a aplicação da lição, vocês poderão mostrar para as crianças gravuras que representem pessoas que trabalham ajudando. Por exemplo, vocês poderão mostrar gravuras de médicos, de enfermeiros, de policiais, de bombeiros e perguntar, por exemplo, como essas pessoas ajudam as outras? Existe algum outro tipo de pessoa que vocês conhecem que também ajudam os outros, né? E daí, então, depois de mostrar as figuras, conversar com elas, nós vamos agradecer. Querido Jesus, eu te agradeço por usar fulano para me amar e cuidar de mim. Pergunte às crianças, quem cuida de vocês? Elas vão talvez falar diversas pessoas, ou quem sabe só uma ou duas, não importa, né? Incentive elas a abrirem os olhos para perceberem quantas pessoas cuidam delas. Nem sempre é só a mãe e o pai. Pode ser uma tia, um tio, um vô, uma avó, uma vizinha, né? Deus envia muitas pessoas. As crianças sempre têm pessoas para amar e cuidar delas. Ajude elas a perceberem isso. Depois, então, faça a oração de gratidão. Querido Jesus, eu te agradeço por usar, deixe as crianças falarem o nome da pessoa para me amar e cuidar de mim. E então, finalizando a lição, nós vamos então fazer o compartilhamento da lição, que é então distribuir o material necessário para que elas façam os cartões para entregar a alguém. Pergunte às crianças para quem elas vão entregar os cartões. Quem sabe alguma criança vai querer levar 2, 3 cartõezinhos. Então prepare alguns a mais e permita que as crianças levem, né, os cartões para quem elas sentirem no coração o desejo de entregar esses cartões. E aí, então pergunte, o que vocês dirão ao dar esse cartão para a pessoa que vocês escolheram? Ou para as pessoas, né? Lembre-se de contar para as pessoas o quanto Deus as ama. Que vocês aprenderam a história de Elias e da viúva pobre. Deus cuidou de Elias, Deus usou a viúva para cuidar de Elias. Assim também Deus envia pessoas para cuidar de nós. Amém? Lição espetacular, né? Que Deus te abençoe.
Que Deus te ilumine, que Deus abençoe as suas crianças, as nossas crianças, para que cada vez mais elas tenham prazer de estudar a Bíblia, de aprender as histórias da Bíblia, para que elas compreendam que as histórias da Bíblia fazem total sentido para a nossa vida. Amém? Um grande abraço e até a próxima lição.